E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar explicando aí a respeito aí de um código do criador de backdoor aí, que na verdade foi um amigo meu que me enviou esse código, porém eu dei umas modificadas, tá? Eu coloquei cores, enfim, eu vou estar explicando isso para vocês. Bom, eu vou fazer isso a pedido de um inscrito aqui do canal, que ele pediu para mim mostrar aí como faz as ferramentas para pentester mesmo, né? Só que eu não pretendo colocar, como dizer assim, vídeo aulas de Python, porque eu tenho outros planos aí para Python, tá? Então eu vou continuar com os vídeos aí sobre pentester, hacker, essas coisas todas, certo? Futuramente aí eu posto sobre Python. Bom, para quem não sabe, eu estou estudando Python para pentester, fazer ferramentas, enfim. Já tem um tempo que eu estou estudando e já posso trazer alguma coisa legal para vocês, certo? Aqui, como vocês podem ver, no vídeo passado eu fiz um criador de backdoor. Na verdade, né, eu modifiquei um código de um amigo meu que me enviou e fiz esse criador de backdoor. E eu coloquei aí para disponibilizar para download, certo? Se caso não tiver mais para download aí, tiver dando erro, vocês deixam aqui na descrição do vídeo, nos comentários, perdão, que eu vou estar mostrando, vendo aí o que aconteceu, porque o servidor que eu usei, o SendSpace, para poder hospedar, ele está bloqueando, ele está excluindo os uploads, né? Não sei o que está acontecendo, se está violando alguma diretriz dele. Aí se caso ele excluir de novo, vocês me avisam aqui nos comentários, que eu vou estar procurando uma outra forma de disponibilizar para download, beleza? Bom, vamos lá. Então aqui, como vocês podem ver, ele está aberto aqui, certo? E aqui no meu PyCharm, eu tô com o código dele aberto aqui, certo? Tá vendo aí como vocês podem ver? E eu vou estar explicando aí um passo a passo aí desses códigos para vocês entenderem, certo? Antes, deixa eu só criar uma coisa aqui. Vamos criar aqui teste 1, vai, só pra gente entender melhor. Vamos lá. Então esse import usa aqui, esse import na verdade é um comando que você usa para importar alguma coisa no Python, tá? No caso daqui, eu estou importando uma biblioteca, certo? O que é uma biblioteca? É um conjunto de um código que alguém já fez. Por exemplo, alguém já fez um código, então você importa para o Python esse código e você pode usar. Por exemplo, tem essa biblioteca aqui, ó, e tem essa biblioteca socket, que é a biblioteca que você usa para você criar servidores que vai buscar alguma coisa em sites, né? Buscar em servidores. Por exemplo, eu vou dar um enter aqui. Se eu quisesse, por exemplo, fazer usar a biblioteca sockets para alguma coisa, por exemplo, eu colocaria cliente. E eu vou colocar, ó, vamos colocar aqui, quando eu colocar S, assim, vocês podem observar que ele já abriu os comandos, vamos dizer assim, da biblioteca socket. Então se eu der um Enter, posso colocar mais um ponto e vamos repetir sockets. Aí depois eu venho aqui, eu não vou estar explicando, só vou estar mostrando para vocês, tá? Colocar sockets, ponto. Aqui ele vai abrir, ó, diferente, você ver, aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, esse socket aqui, ó, string, é um socket que você usa para servidores, tá? Para fazer busca em servidores, fazer ferramenta de scanners, de porta e tudo mais, certo? Tem vários aqui para você escolher, certo? Só que eu não vou abordar esse tema agora sobre bibliotecas, senão vai ficar um vídeo muito extensivo e não vai ficar legal, certo? Então isso aí eu explico depois, certo? Então eu só quis explicar para vocês o que é uma biblioteca. É a mesma coisa se eu colocasse usa aqui, ponto, ele já vai abrir a biblioteca de cima, que não seria Socrates, por exemplo, tá vendo aqui? Então, vamos agora entender o código. A gente já entendemos que biblioteca é um conjunto de código que alguém já fez para você usar no Python, certo? Então facilita muito. Ah, então quer dizer que eu sou lamer porque eu vou estar copiando o código dos outros? Não.
Isso é uma coisa, vamos dizer assim, profissional. Por exemplo, tem o Twilio, que é um código também que foi feito por alguém, que permite você criar um programa aqui no Python que envia mensagens por e-mail para a pessoa ou para celular automaticamente, certo? Então não é uma coisa profissional, é um código que faz parte do Python mesmo, certo? Aqui o print. O print, se vocês não sabem, se você colocar print 3 aspas assim, permite você colocar coisas, por exemplo, vamos abrir aqui o teste 1, vamos colocar print e vamos colocar aqui, vamos colocar as 3 aspas. Só apagar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Deixa eu apagar aqui. Posso colocar várias coisas aqui, por exemplo, colocar Rodrigo, colocar tia, qualquer coisa. Depois você pode só apenas fechar. Você coloca 3 aspas novamente e fecha. Então se a gente vir aqui, ó, tá vendo aqui? Espera aí que ele tá só... Deixa eu só fechar esses aqui. É a teste 1, né? Certo? Então tá vendo? Rodrigo Dia. Então o que eu posso fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu também tenho um site bem legal aqui. Deixa eu só copiar o link aqui. Vamos abrir aqui o navegador. Vamos só aguardar ele abrir aqui rapidinho. Então ele está abrindo aqui, ó, o navegador. Vamos só aguardar ele terminar de finalizar aqui. E vamos colar o link aqui, certo? E vamos dar um enter. Então aqui é o seguinte, isso aqui permite você criar textos, por exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, Rodrigo. Então, ó, às vezes ele dá uma bugada, tá? Vocês têm que ir tentando aí, tá vendo aí, ó? Pronto, ó, Rodrigo, tá vendo aí? Vocês podem copiar. Aí vocês vêm aqui no Python. E aqui, ó, você tira isso aqui e cola o Rodrigo lá. Se você vir aqui e dar um show aqui, tá vendo? Então é isso aí, tá vendo aí, ó? Então o print, você pode tanto colocar ele assim, por exemplo, print, vamos lá, olá, mundo, certo? Como você pode colocar ele assim, ó, print, as 3 aspas, tá? Aqui tá dando 6 aspas, por quê? Porque o Python, quando você coloca uma aspa, automaticamente ele já completa para vocês, tá? Aí vocês colocam aqui o que vocês quiserem, entendeu? Vocês colocam aí qualquer coisa aí. Vocês não podem esquecer de colocar novamente as 3 aspas e fechar o comando, certo? Se você vir aqui e colocar aqui, ó, pronto. Tá vendo aí que ele imprimiu certinho pra gente? Então vamos abrir aqui o teste, deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, certo? Então já entendemos. Aqui, ó, o print, certo? E aqui eu coloquei as 3 aspas e coloquei lá importei daqui alguma coisa que eu escrevi aqui, importei para cá, certo? E aqui eu fechei a aspas, tá vendo? 3 aspas e fechei o parênteses, né? Certo? Existe agora um código de cores que você pode estar colocando menus coloridos no seu Python, no seu programa, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui, ó, criador de back está em vermelho, aqui já está em azul, tá vendo aqui também, ó, certo? Então seria o que? Esse código, ele seria assim, por exemplo, vamos abrir com o editor de texto, vamos só, deixa eu só colocar aqui para cá. Então o código seria assim, você vai colocar sempre barra 033, certo? Aí você vai abrir um colchete, neste colchete, você só vai abrir, você não vai fechar. Acostumado, por exemplo, criar uma tupla no Python. Você abre o colchetes e fecha colchetes, certo? Aqui não, você só vai abrir. E aqui você vai inserir um código de uma cor, por exemplo, 31. E vai colocar M para finalizar, certo? É o que a gente fez aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tem que ser dentro da aspas, tá? Você coloca aqui barra 033, abriu o colchete, coloquei uma cor correspondente a 31 e coloquei o M, certo? Ah tá, mas o que é essa cor? Essa cor aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só minimizar aqui e vamos abrir ela aqui. Vamos só aguardar ela abrir aqui, certo? Então esse aqui é o código, a 31 correspondente ao vermelho, certo?
41 é o vermelho destacado. Vamos brincar um pouco com isso aqui, para a gente entender melhor. Por exemplo, deixa eu só apagar esse daqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, o input. Não, vou colocar uma variável. O que é uma variável? É um espaço na memória. Ou seja, o que o usuário digitar neste comando vai ser gravado numa variável. A variável, ela é um espaço na memória e pode ser colocado com qualquer nome, qualquer um, seja o nome que vocês quiserem. Por exemplo, vou criar uma variável bem nada a ver aqui, ó. Por exemplo, variável cachorro, vai. Pronto. Então, variável cachorro, o sinal de igual no Python não lê como igual, lê como recebe, certo? Igual é uma outra coisa. Então, cachorro, ele recebe o que? Um input, por exemplo, o input, vamos abrir e fechar aspas e parênteses, certo? Então, o que eu vou colocar aqui? Por exemplo, digite seu nome. E vamos fazer assim. Pronto. Se eu vir aqui, ó, então tá vendo, ó. Então se eu colocar aqui, por exemplo, Rodrigo, não apareceu nada, porque eu não finalizei o comando. Mas esse nome Rodrigo foi gravado na memória, certo? Por isso que variável é um espaço na memória que você grava alguma coisa, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, print, Rodrigo, não, print cachorro, certo? Aí sim, vamos ver aqui, ó, se eu colocar Rodrigo, agora ele vai gravar na memória e vai responder para mim, ó. Opa, deu um erro aqui. Deixa eu só colocar ele aqui como... Ó, Rodrigo. Vou dar um Enter, tá vendo lá? Por quê? Por que ele printou cachorro? Porque eu coloquei entre aspas, então ele transformou numa string, certo? Tá, mas isso não é o objetivo, tá? O objetivo é colocar a cor. Então aqui, ó, dentro da aspas, eu vou colocar uma barra 033, abro o colchete e coloco um número. Que número é esse? Qualquer um desses, ó, tá vendo aqui, ó? Vamos colocar o 34. 34 M, tá? Não pode esquecer do M. Vim aqui, ó, pode observar que ficou azul. Se eu colocar aqui, por exemplo, 31, vamos ver como vai ficar. Olha lá, tá vendo? Então o que acontece? Deixa eu só vir aqui. Só que existe essa outra cor também aqui, ó, black, né? Back. Que seria isso, a cor de fundo. Por exemplo, 40. Vamos usar o 46. Então eu vim aqui, ó. Cadê aqui? Na frente do 31 eu vou colocar ponto e vírgula. E eu vou colocar o 46. 46. Agora se eu vim aqui, ó. Tá vendo? Finalizou. Ele colocou uma cor de fundo, certo? E se eu quisesse trocar, por exemplo, esse vou colocar para a cor de fundo e o azul fosse para o texto, vamos dizer assim. É simples. Eu venho aqui, coloco ponto e vírgula, coloco 7. Ele vai inverter para a gente, certo? Então isso aqui é um código de cores, tá? Você sempre vai começar, neste caso aqui, com barra 033, abrir colchete, seria assim, barra 033, abre o colchete, o número da cor que você quer e coloca o M, certo? Aí você coloca a cor, certo? Então beleza, vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui qual que é, esse aqui mesmo. Aqui ó, print, esse aqui é a cor, tá? Esse daqui eu coloquei aleatório mesmo, tá? Como eu expliquei no começo, coloquei print, as 3 aspas, coloquei um código de cor e aqui eu desenhei na mão mesmo, colocando o que eu quero aqui, certo? E aqui eu fechei com as 3 aspas e o parênteses, certo? Aqui opção 1 e opção 2, que é o Windows e Android, eu coloquei apenas um print seco, tá? Vamos dizer assim, né, seco. Sem nada à frente, coloquei o print, as 3 aspas, para poder colocar em 2 linhas. E fechei aqui, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele vai printar aqui, deixa eu só vir para cá. Deixa eu ver qual é a aula, né? Certo? Então tá vendo? Ele printou aqui, ó, certo? Não tem mistério nisso. Aí o que eu fiz, né? O que foi feito aqui? Opção, que é uma variável, né? Que é um espaço na memória, recebe um int. O que é isso? O int, ele faz parte dos
dos grupos primitivos, vamos dizer assim, do Python, que é o booleano, int, essas coisas todas. Eu não vou estar explicando isso agora, tá? Int aqui significa inteiro. Para quê? Porque todo número é inteiro, certo? 1 é inteiro, 2 é inteiro, 20 é inteiro, 50 mil é inteiro. Então o que acontece? Isso permite com que o input não seja digitado letras. Então se eu coloquei aqui, por exemplo, opção recebe um int, ou seja, um número. Aí eu coloco input, que o input é o quê? É uma entrada de dados, certo? Que vai permitir o usuário digitar alguma coisa, como a gente viu nesse outro comando aqui, ó. Né? Deixa eu só... Aqui, ó, input, ele vai digitar, digita o seu nome, certo? Então é isso daí. E aqui eu coloquei entre parênteses, né? Aqui, ó, entre aspas, perdão, e entre parênteses. Só que aqui vocês podem observar que tem dois parênteses aqui. Por quê? Porque quando eu digitei int, se eu tirar esse parênteses aqui, ó, eu vou tirar ele aqui, ó, você vê que não ficou mais roxinho como tá aqui. Por quê? Porque ele não tá errado. Se eu dar o atualizar, ele vai dar erro, tá certo? Então eu abri um novo parênteses. E aqui eu abri outro parênteses do digite o que deseja. Então aqui eu tenho que fechar dois parênteses, certo? IP é a mesma coisa, ó, é variável, ou seja, o IP recebe o input, tá? A gente pode colocar str também, que é uma string, no caso se fosse uma string, né? E aqui o código de cores novamente, digite seu IP, certo? Vamos lá. Import é a mesma coisa, certo? Aqui, ó, esse aqui já faz parte dessa os.system, dessa biblioteca aqui, ó, certo? Então, por isso que colocou aqui, ó, esse os.system é uma biblioteca do Python que está sendo usada, que permite fazer a interação de um programa, no caso que a gente está criando, com o próprio computador, certo? Enquanto o socket, ele faz vamos dizer assim, uma ligação, vamos dizer assim, do programa que você está criando com o servidor, com o site, outra biblioteca System, ela faz uma integração, ele permite o programa que você está criando comunicar com o computador, certo? Então, os.system, esse slap aqui dentro de aspas, que no Python serve tanto aspas simples quanto aspas duplas, o que significa esse slap? É um tempo, ou seja, quando a pessoa digitar aqui, ó, digita a opção desejada, o programa ele vai ler esse slap e vai esperar um segundo até cair no próximo input, que é o digite o IP. O IP é a mesma coisa, quando ele cair aqui no IP, que a pessoa digitar o IP, ele vai esperar um segundo e vai cair para o próximo, certo? Porque para quem não sabe, o Python ele lê sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. Vamos entender um pouco melhor aqui, quer ver? Por exemplo, vou digitar a opção 1. Olha lá, ele já esperou, tá vendo? Digite seu IP, vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Você vai observar que ele vai esperar o tempo de um segundo e vai cair na próxima opção. Certo? Tá vendo? Então é isso aí que o slap faz, certo? Que você pode colocar a opção que você quiser, o número que você quiser, certo? Ele pode esperar um tempo maior. Vamos lá. Aqui, o if, ele trata uma condição no Python. Ou seja, se, tá? Você vai ler uma condição. Se, opção. Agora vocês estão vendo que é dois sinal de igual aqui, tá vendo? Então, ele não vai mais ler como igual, ele vai ler como se for, por exemplo, né? Então, vamos lá. Se, opção. O que é essa opção? Essa opção é aqui, ó. Ela foi tratada aqui, ó. Deixa eu só... Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o que acontece? Quando o usuário digitar aqui, por exemplo, opção 1, ele vai gravar na opção. Beleza? Aí aqui, o Python vai ler se a opção que tem um número gravado, que pode ser 1 ou 2, for igual a 1, ele vai, ó, os.system, que ele vai importar a biblioteca novamente, que permite você fazer interação de um computador para o outro, e vai importar esse comando aqui, certo? Que eu vou explicar já já. Se não for a opção 1, o usuário digitar a opção 2, então é elif, ou seja, elif, se não for a opção 1, for a opção 2, então ele vai vai executar este outro comando aqui, certo? Vamos parar por aqui, vamos explicar. O que é esse comando aqui? O comando aqui ele vai chamar a ferramenta MSF Venom, que vai
criar um backdoor, por exemplo. Vamos lá então. Deixa eu só abrir um novo terminal aqui. Por exemplo, é como se eu fizesse isso, ó, MSF Venom, -P, aí colocava o Windows, /meterpreter, /reverse, underline TCP, aí vou colocar aqui lhost, lhost, recebe, né, recebe, ó, é igual, tá, aqui é igual mesmo, igual, coloca o IP aleatório, vou colocar um IP que não existe, só para vocês entenderem. Lport também vai uma porta qualquer aqui, tá? E por aí vai, coloca R. E quando eu colocar R, esse daqui já é um direcionador, tá? Para quem não conhece, no Linux ele tem os direcionadores, tá? Que vai direcionar para um arquivo, por exemplo, colocar rodrigo.exe, certo? Opa, exe. Opa, peraí que eu tô apertando errado aqui, gente. exe, pronto, agora acertei. E aqui eu vou colocar, por exemplo, -F, né? Que é de formato, certo? Então é como se ele estivesse fazendo isso. Então vamos lá no nosso PyCharm. Aqui ele vai importar, ele vai chamar essa biblioteca, que essa biblioteca ela vai fazer uma interação com o nosso programa, aqui no caso, com a ferramenta MSF Venom, certo? E vai trazer isso daqui, mas aí vocês estão vendo, pô, mas lhost IP está recebendo uma chave, porta recebe outra chave e nome recebe outra chave. Por quê? Vamos lá. Aqui, quando digitar IP, ele vai ser gravado um IP nessa variável. Vai lá, o IP 192. Vai ser gravado. Porta, ele vai ser gravado e nome ele vai ser gravado, certo? Então o que acontece? Ele vai ter 3 informações. A porta, o IP e o nome gravado em uma variável. Cada variável um nome diferente. Então essa máscara, você pode até deixar ela vazia. Ela vai chamar então essas 3 variáveis. Então aqui, ó, IP, ele vai pegar o que foi gravado na variável IP e vai jogar aqui dentro. A porta, vamos colocar aqui porta. Eu coloquei a porta 44, vai, exemplo. Então ele vai jogar para cá, port 44. Tem que ser o mesmo nome, tá? E nome é a mesma coisa com a extensão .exe, certo? Ele vai juntar tudo. Aí se for a opção 2, então ele vai dar elif, ele vai ignorar esse comando aqui e vai vir para a opção 2, elif. Elif, ou seja, elif, ele é a opção, ele é a mistura de if com else, tá? Então ele vai estar negando, se aqui não for a primeira opção, que for gravada for a opção 2, ele vai chamar este comando, que é a mesma coisa lá do MSF Venom, tá? Aqui, ó. Só que aqui no caso para celular, esse comando aqui eu digitei para o Windows. Mas é a mesma coisa, tá? Muda algumas coisinhas, como vocês podem ver. E esse else? Esse else é o seguinte, se não for nem opção 1, nem opção 2, ou seja, o usuário digitar uma opção que não existe aqui no nosso programa, na nossa ferramenta, ou digitar uma letra que seja, ele vai cair para o else, que ele não vai achar nem na 1 e nem na 2. Então ele vai cair na else, que é a else, tem o print, e vai printar a opção inválida. Certo? No caso aqui, opção inválida, escolho uma outra opção, certo? Ah, mas talvez você tenha uma dúvida que eu tinha antes, né, de começar a programar. É o seguinte, pô, por que tem esses espaços, meu? Não é melhor você digitar tudo numa linha só? Não fica um comando mais bonito, né? Mas não, isso aqui é o seguinte. Se aqui eu tirar, por exemplo, esse espaço, o if, ele não vai ler mais. Ele pode até dar um erro. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ele deu um erro. Por quê? Porque quando eu dar um tab, tudo que tiver um tab para frente vai ser lido pelo comando if. Então vocês podem ver que quando ele cair no if, ele vai ler somente isso, certo? Aqui vocês podem ver que não tem mais o tab para frente. Então se não for opção 1, ele vai cair na próxima opção, que seria no caso aqui o elif. Você tá vendo? E o elif também tem um espaço aqui. Então o elif ele vai ler apenas só esse aqui, certo? Se não deu, ele vai cair no else. Que o else tem o print, tá vendo com espaço? Imagine como se fosse uma pasta. Se aqui fosse uma pasta, esse comando aqui. E aqui fossem os arquivos de dentro dessa pasta. Essa fosse outra pasta. E esses arquivos de dentro dessa pasta. Tá. Mas o que chama essa espaço, esse tab para frente? Isso é chamado de indentação, certo? Então está indentando isso, certo? Aqui, esse os,
né? .system é a biblioteca, como eu falei, com o slap de 1 segundo, pode ser alterado para quantos segundos vocês quiserem. Tá, mas esse ESP aqui, esse system aqui, .clear. Isso aqui, ele vai ler primeiro esse aqui, vai esperar 1 segundo, e ele vai ler este outro comando, que para quem não sabe é o clear. O clear serve para limpar, por exemplo. Vamos vir aqui, deixa eu só dar um erro aqui, ele vai criar um negócio aqui. Por exemplo, coloca o clear, ó, tá vendo? Ele vai limpar. Então aqui, quando ele cair neste comando clear aqui, ele vai limpar tudo. E aqui, ó, não tem nada demais, tá? É só o print, ó, vai printar. E aqui você pode colocar um desenho aleatório, tá? No caso foi colocado aqui, eu vou mostrar depois como é que vai ficar. Aí ele vai esperar 1 segundo, vai limpar, vai vir para o próximo print. Esperar mais 1 segundo, limpar, cair para o próximo print. Por aí vai, certo? E aqui é a mesma coisa, tá? Isso aqui eu fiz uma incrementação a mais, mas é a mesma coisa, é print, limpar e clear, tá? No caso aqui eu não coloquei o clear, eu coloquei só 5 segundos, certo? Então, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou mostrar a ferramenta funcionando para vocês verem. Vamos só finalizar, vou voltar ela aqui. Ó, opção 1, ó lá, esperando 1 segundo. Digita seu IP, vou colocar qualquer IP aqui, que não existe. Olha lá, esperou 1 segundo, ó, porta, exemplo, outra porta. Esperou mais 1 segundo. O nome, vou colocar qualquer nome aqui, teste. Olha lá. Ele vai esperar mais um tempo, tá vendo? Ó? Que esse tempo aqui provavelmente não deve ser mais 1 segundo. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está chamando a ferramenta MSF Venom, soltando todas aquelas variáveis que foi gravado, que é a variável IP, a variável nome e a variável porta. Está passando tudo para ele. E o MSF Venom está processando, está criando o vector e está jogando para cá, ó, certo? Então vamos aguardar ele aqui, ele finalizar. Aí pronto, ó, tá vendo? Aqui lembra dos prints que eu mostrei? Então, ó, tá vendo? Ó? Ele tá limpando e printando, tá vendo? Aqui, ó, é outro print aqui, ó. Aqui ele tá esperando um tempo que eu coloquei de 5 segundos. Ele vai aguardar esse tempo, vai colocar outra variável, aí tá vendo? Outra variável, não, perdão, outro nome, outra string, ó, tá vendo? Abre um novo terminal, esperou mais um pouco, foi digitando, tá vendo aí? Que seria isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Slap 5 segundos, ele tá esperando, certo? Bom, em breve eu vou estar explicando outros códigos que eu tô criando brute force, eu tô criando outras coisas aí, beleza? Então espero que vocês gostem, se inscreva no meu canal e deixe o seu like e até o próximo vídeo.